Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 15 de junho de 2021. Sou Mundos Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça. Wendel Pinheiro, que eu peço que reoriente seu celular para a horizontal, Wendel. Agora abra o seu microfone aí para cumprimentar a galera e a gente começar a nossa discussão. Peraí, deixa eu ver, não, Don't Report. O Wendel... Agora sim, ficou melhor, meu irmão. Ficou melhor a orientação do celular, mas a internet já tá dando aquele sinal aí, meio ruim. Agora tá ok? Tá ok. Vamos ver, se tiver muito ruim, continuar travando assim como tá, esse sinal vermelhinho, a gente fecha a imagem e fica só no áudio. Vamos tentar, primeiramente, com imagem também. Wendel, você mandou uma série de links para a gente conversar, inclusive com a questão que a gente discutiu aqui, do Marcelo Freixo, as composições do PSOL, PDT, né? PT. Pois é, Wendel, o primeiro que você mandou aqui, deixa eu pegar aqui, cadê? Já estava aberto, ops, é justamente o lá em São Paulo. Eu tinha deixado aberto o link, cadê, gente? Cadê? Assim, é esse aqui, ó. PT, que é já comentado pelo Nildo Orix, quero saber se a sua avaliação converge com a dele ou não. PT quer que Boulos retire candidatura ao governo de São Paulo em troca de apoio à prefeitura da capital, né, da cidade de São Paulo, em 2024. Aí o líder de lideranças do partido já sondaram o pessoal sobre a possibilidade de ele sair candidato a deputado federal no próximo ano, publicado na Folha de São Paulo ontem. Wendel. Antes de mais nada, eu quero saudar os nossos expressionautas, todos os internautas que estão nos acompanhando. E a primeira avaliação que eu faço é uma tática do PT ganhar tempo. Por quê, Romulus? Porque, você sabe, na última eleição para prefeito, o Boulos teve uma... Ixi, já travou a primeira. Boa em comparação à pífia candidatura do Gilmar. Peraí, vou tirar a imagem ainda. Então, já começou aqui a privataria tucana a dar um alô. Deixa eu tirar o seu vídeo. Vamos lá, vamos ver se com áudio só a banda tolera. Pode seguir, Wendel. Será? Bom, então imagina, Romulo, se você tivesse uma atuação performática do PSOL, ainda que o PSOL não vencesse as eleições de 2022, mas, porventura, ele tivesse a possibilidade de ir para o segundo turno. Ele, a médio prazo, ele tiraria o espaço do PT como a principal força política de São Paulo, com a eleição de deputados federais, deputados estaduais e uma ampliação de vereadores que, na próxima eleição, com certeza ultrapassaria o PT. Só para você ter uma ideia, o PSOL pulou de 2 vereadores para 6 vereadores em São Paulo e o PT tem 8 vereadores na capital. A gente já viu esse filme no Rio de Janeiro, né, Wendel? Sim, mas no Rio de Janeiro o processo é diferente. O que vai acontecer com a saída do Freixo? O PSOL é obrigado a colocar vereadores como candidatos a deputados federais para pelo menos não ser uma sangria muito grande, como, por exemplo, obrigar o professor Tarcísio de um lado, o Chico Alencar do outro, a voltar para a Câmara dos Deputados. Porque aí, com isso, você não teria uma sangria grande e você, pelo menos, o PSOL não teria uma queda brusca de 6 federais para 3 federais. Talvez uma queda seria uma queda de 6 para 5 ou 6 para... Ixi, travou agora até o áudio. O áudio está passando nessa banda em Porto Alegre. Voltou aí, Wendel? Voltou nada. Ei, privataria do Candeiro. O Wendel mandou coisa pra caramba pra gente comentar aqui. Tava querendo ouvir muito ele, inclusive. Tá ouvindo, Wendel? Não. Ixi, caiu da sala. Ai, meu Deus do céu. Tô cheio de link aqui para comentar. Inclusive, eu queria que o Wendel comentasse do alto do seu standing, aí, da sua posição de membro da direção do PDT, membro do Diretório Nacional, o que parece ser um ataque especulativo contra a candidatura de Ciro Gomes, vendo aí pessoas que até pouco tempo estavam muito identificadas com a candidatura e tal, já assim, meio no discurso, meio de composição, frente ampla, PT e tal. Queria que ele comentasse isso. Vamos ver se vou dar um tempo aí para ver se ele consegue voltar. Mas estamos com dificuldades. Eu aproveito para reforçar o pedido para vocês, para fazer o compartilhamento do programa, porque a nossa contagem de audiência até agora, segundo o Google e o YouTube, continua zerada. Olha, está dizendo aí, ó, este vídeo não tem nenhuma visualização desde a publicação, que nós sabemos não ser verdade, porque passamos de 1.100 pessoas, segundo a contagem do mesmo YouTube. Eu vou botar aí na tela para ficar registrado conjuntamente, ó. Aqui até a última vez que eu atualizei estava 1.100 pessoas assistindo e, no entanto, a marcação daí que estaria zerada até aqui. Eu peço para que você ajude a gente a registrar a defraudação dos nossos números, deixando seu comentário no nosso chat ao vivo. E se você vê no replay, já pedi, a gente fica bastante tempo no ar, não fica?
desenvolva o hábito, você que está aí sai naquela, tomar um cafezinho e tal, ou que está em casa, em home office, né, tem essa possibilidade, entra, eu sei que você vai ver depois, mas entra ao vivo, dá essa força, porque isso ajuda a gente a aumentar o nosso alcance na transmissão ao vivo. Então vai lá, deixa sua curtidinha aí, deixa seu comentário no ao vivo, faz o compartilhamento nas redes sociais, a gente facilita, inclusive, colocando os links de compartilhamento lá no nosso canal no Telegram, que é para onde, quando a coisa apertar, a gente vai correr. Ó. Tá aqui o nosso canal lá com mais de 8.100 inscritos na tela, e a gente mais cedo aí mandou ó, o link para compartilhamento direto, a postagem no Facebook, no Twitter, e também para copiar e colar nos seus contatos no WhatsApp, tá certo? E, aliás, importante anotar, eu vou deixar para conversar isso no programa de sexta-feira, mas os sinais estão se acumulando de que o Telegram vai mesmo se tornar alvo aí não sei se o pessoal vai ousar banir das App Stores do Brasil, né? O que isso implica também, porque em alguma medida isso mostra que os demais estariam controlados, mas deu um reforço nessa semana, mais de uma publicação anotando que o Telegram seria a grande ameaça para 2022, das fake news, etc. e tal, já com uma manifestação oficial, inclusive, de uma sujeita lá do comitê da própria Justiça Eleitoral do TSE. Então, enfim, né, o Telegram que tem, inclusive o Telegram também está sendo processado ou investigado, alguma coisa assim, há um procedimento aqui do meu lado, na Alemanha, do pessoal também já reclamando e tal, e o Telegram até aqui não cede a criptografia, né? E até por isso há essa ameaça de instituições governamentais alemãs com relação a isso, dizendo que grupos extremistas estariam se articulando também no Telegram. Então, por conta disso, a gente tem que ficar de olho, porque até aqui o Telegram vem sendo, né, a nossa reserva técnica aqui para quando a coisa aperta. Mas enquanto a gente é tolerada, a gente ainda é tolerado nas grandes plataformas, onde a gente consegue escala, notadamente o YouTube, o Facebook e o Twitter, a gente tem que aproveitar para quando a coisa apertar mais, aí o Wendel voltando, vamos ver se está melhor agora o sinal, para que a gente possa justamente já estar com a nossa rede lá azeitada. Inclusive, eu lembro a importância de você assinar a nossa lista de e-mail. A lista de e-mail você vai estar cadastrado para a gente poder manter contato se tudo mais for impedido. Vamos ver se agora entrou. Tá difícil a internet, hein, Wendel? Tá difícil, vai ter que ser na vertical, irmão. Não é isso que faz a diferença, mas já vou fechar o vídeo então, porque pelo menos ocupa menos a banda. Mas vai lá, manda bala aí, Wendel. Não, então era, na verdade, como eu estava concluindo, a performance que o PSOL fez em São Paulo, essa negociação que o Lula quer fazer com o Boulos, na verdade, para ganhar tempo e expediente para que o PT não perca o seu principal espaço que sempre teve, né? Até porque o PT sempre foi São Paulo-cêntrico. No caso do Rio de Janeiro, com a saída do Freixo, o PSOL vai ter que reverter a sua estratégia. Qual a estratégia? Tem que colocar os seus principais vereadores para se candidatar a federal para que não tenha aquela sangria. Porque na última eleição o PSOL elegeu 6 vereadores, lembrando que o Freixo puxou mais 2, com a sua votação de mais de 300 mil votos, quase 350 mil votos. Ser forçados a colocar o professor Tarcísio, que foi o segundo vereador mais votado nas eleições de 2020, e ao mesmo tempo você tem a possibilidade de colocar o próprio Chico Alencar como candidato na sua volta à Câmara dos Deputados, o que pelo menos mitigaria a possibilidade dessa do Freixo. Forma, Rômulo, o processo que se tem é o seguinte: diante da afirmação do PSOL como uma organização político-partidária, e ainda com as suas contradições internas entre aqueles que apoiam o lulismo e aqueles que têm uma visão muito mais clara de um PSOL mais autônomo em relação à sua relação com Lula, são esses os que se encontram tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. O Rio de Janeiro é pela sobrevivência com a saída do Freixo. Em São Paulo é a possibilidade concreta do PT em médio prazo ser ultrapassado pelo PSOL. Pois é, Wendel, antes que o seu sinal caia de vez, eu gostaria que você comentasse como é que está essa questão de adesão ou não à candidatura do Lula e essa frente ampla no próprio PDT. Há uma série de manifestações aí de quadros do seu partido, já, né, tratando, inclusive me surpreendeu, fui marcado ontem pelo mestre Rosseiro num fio lá no Twitter, em que havia questionamentos muito grandes, alguns até em tom agressivo, de militantes aí ciristas dentro do PDT, não sei se filiados ou não, mas com relação à manifestação do Gabriel Cassiano, que foi candidato a vereador nas últimas eleições em São Paulo, muito identificado com o Ciro Gomes, mas já falando, e talvez seja melhor ser vice e tal, não sei o quê, o pessoal aí cirista mais radical foi para cima dele. Como é que está essa história, Wendel?
Ah, é simples, é simples. Na verdade, há uma clivagem muito clara entre os setores mais sectários, que são geralmente os ciromínios, os pró-ciros, que defendem uma candidatura do Ciro, mas ao mesmo tempo com ataques indiscriminados ao Lula, e a outra corrente que é praticamente o que eu defendo, e pasme, eu estou muito mais próximo da tese do Weverton Rocha, e pasme, até de uma certa forma alinhado com a visão do Gabriel Cassiano, porque eu entendo que dentro desse processo, em comparação ao que estamos vivendo dentro da atual conjuntura, a melhor forma, ainda que com todas as limitações conjunturais que a gente aborda sempre no Duplo Expresso, é melhor que haja, pelo menos, uma unidade da esquerda, ou ao menos você ter o pacto de não agressão entre o Lula e Ciro, e promover um pacto a médio e longo prazo entre PDT, PT, PT, PDT, do que você ter uma postura sectária de você ter um ataque ao Lula e o PDT se servir como linha auxiliar do bolsonarismo. Então está em jogo esses questionamentos. Uma coisa é a blogosfera cirista, que, embora ela seja muito forte nas redes sociais, mas ela internamente ela não tem tanta ressonância. O que há, na verdade, é o seguinte, Rômulo, se a gente for ver a grosso modo e vendo aquilo que eu conheço do partido, a gente tem 40% que quer o Ciro como candidato a presidente, mas com ataques ao Lula. Você tem 20%, e eu faço parte desses 20%, daqueles que têm uma percepção de que contra o bolsonarismo é necessária a construção de uma frente nacional popular, seja ela numa aliança Ciro-Lula ou num pacto de não agressão entre o Ciro e o Lula, e 40% do partido que está nesse processo vendo o atual cenário e que está vendo qual caminho tocar. E o que mais me surpreende e, de certa forma, me indigna, o Rômulo Maia, é o seguinte, também eu quero compartilhar isso que eu estou sentindo para os meus queridos expressionautas. O processo político está sendo muito debatido de forma precoce, estamos em meados de junho de 2021, quando, na verdade, as convenções partidárias elas vão ser em junho para julho do ano que vem, né? E isso para se definir processo conjuntural e fora as vicissitudes das alianças regionais e também daquilo que o imperialismo estadunidense quer impor ao Brasil, de que, principalmente tratando-se de Joe Biden, dos democratas, eles aceitam como que possa ser um nome que contemple o enfrentamento ao Bolsonaro. Quem quer que seja, aí esse nome pode surgir desde um candidato liberal, eu não vejo possa ultrapassar hoje a marca dos 10% a 15%, e um nome social-liberal para social-democrata. E aí ficou acotovelando de um lado o Lula, do outro o Ciro Gomes. E fora as disputas de palanque, Rio de Janeiro de um lado, São Paulo do outro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará e assim sucessivamente, pegando pelo menos esses maiores colégios eleitorais. E dentro dessa perspectiva, Rômulo, o que eu vejo é o seguinte, vamos pegar a luz do processo histórico. Essa eleição, guardando as proporções, o Lula está voltando, e aí se a gente fizer um mínimo de exercício de história comparada, ao que era a eleição de 1950. Só que vamos pegar as similitudes e as diferenças. Vamos pegar, por exemplo, a imagem do Lula. O Lula ele vem no processo de mandelização em face da perseguição, do caráter persecutório da Lava Jato, ainda que a gente tenha os questionamentos em relação à postura dúbia do Lula, inclusive no sentido do caráter contraditório dele não fazer um enfrentamento direto ao Bolsonaro, no âmbito de pedir o seu impeachment, e sim enfrentar no processo eleitoral, ainda que a gente tenha o constrangimento de milhares de mortes como temos e o aumento desenfreado do desemprego, onde o governo Bolsonaro, ao longo do processo da história do Brasil republicano, conseguiu a proeza de ultrapassar o governo FHC e ser, talvez, na história do Brasil, o governo com o maior índice de desemprego e de subempregados, se comparado até mesmo aos governos ditatoriais. O governo Figueiredo, com a escalada inflacionária que chegou ao processo de democratização, numa faixa inflacionária de quase 230%. Então, a gente está colocando esses processos só para a gente dar uma olhada. O que eu posso comparar 2022, Romulo? Era aquilo que eu sempre falava para você e que às vezes eu poderia até não ser entendido. Mas olhando com a história, à luz das experiências, 2022 está com cara de 1950, só que repaginado. O Bolsonaro é o Dutra, só que sem o predicado do Dutra.
mas que, ao mesmo tempo, o Bolsonaro criminaliza os movimentos sociais, assim como o Eurico Gaspar Dutra criminalizou o movimento sindical com o Decreto 9070, o Decreto Rolha, que perseguiu os movimentos sindicais e que, em face da Guerra Fria, ainda colocou na ilegalidade o Partido Comunista. O governo do Eurico Gaspar Dutra congelou o salário mínimo que foi colocado por Vargas em 1943, e na eleição de 1950 ainda não havia sequer um aumento salarial substantivo no salário mínimo. E o governo Bolsonaro, pior, ele conseguiu a audácia de manter a política da emenda constitucional do teto do Temer, onde o salário mínimo constantemente tem sofrido perdas, além também dos gastos para saúde, educação e outras áreas afins. E além dessas similitudes, vamos contar, o Lula estava preso, e a Lava Jato, num processo de franca desmoralização, inclusive dos setores burgueses, dos setores liberais burgueses. O que acontece? O Lula está sendo reabilitado para a política nacional. E, ao mesmo tempo, Vargas, que tinha sido derrubado através de um golpe em 1945, onde caíra o Estado Novo, Vargas estava em seu, abre aspas, exílio, na sua estância Santos Reis. Olha a similitude entre o comparativo Vargas e Lula. Claro, salvaguardadas as diferenças históricas, João. Mas a volta de Vargas ao cenário político é quase igual a volta do Lula. É uma volta ao estilo triunfal. Vargas no braço do povo do lado volta ao poder com amplos setores majoritários da população, e o Lula, mal ou bem, mesmo com esse processo de polarização da sociedade entre Lula de um lado e Bolsonaro do outro, está resgatando o percentual perdido e resgatando a popularidade e mostrando o caráter da desmoralização da Operação Lava Jato, né? Mostrando o viés da sua parcialidade. Aí aquele programa que eu coloquei na Rádio Expressa, qual é o desafio do Lula? Será que o Lula vai ser o Vargas de 1950 a 1954? A primeira fase do governo Vargas, que era uma fase mais conservadora, até ter a greve dos 300 mil, e aí o Vargas irromper ao sentido mais à esquerda, colocando o Jean como ministro do Trabalho, e ter um final de renúncia? Ou será o Vargas a versão do Perón, década de 70? Ou seja, tem muitas interrogações. Para mim, eu acredito, Ramos, tudo pode acontecer no cenário político, né? Mas eu acredito estabelecimento do Lula, mas não mais o... Acreditando no quê, Wendel? Desculpa, você acredita no quê? No restabelecimento do processo político da volta do Lula como presidente. Porém, o Lula, como a esquerda imagina que foi o primeiro e segundo mandato dele, mas o Lula rebaixado. Não, se você fosse apostar hoje, você apostaria que não só o Lula será candidato, como venceria a eleição? Sim. Você não tem nenhum ceticismo com relação a essas histórias esquisitas como outras pessoas manifestam. Aí a própria Joaquim Barbosa, o César Maia também já manifestou algo nesse sentido. Já vi influenciadores digitais do PT falando, olha, meu candidato de 2022 é o Lula, ou quem o Lula e o PT indicarem. Assim, essa história também de já começar essa discussão muito antecipadamente, o Haddad não querer se comprometer com a candidatura em São Paulo. Eu tô com o pé atrás, eu acho que tem uma conversa aí. Não, deixa eu completar, mas aí eu sigo o teu raciocínio. E não contradiz, a gente se complementa mais do que você. Para mim é o seguinte, o Lula tem a possibilidade concreta de ser candidato e ser eleito presidente. Porém, o Lula incorre no mesmo erro do Juscelino. Aí vão pegar o exemplo, sabe de quê, Romos? 64-65. Qual foi o exemplo de 64-65? O JK, na sede de voltar à presidência da República, ele é escolhido pelo PSD como pré-candidato a presidente já em março de 64, justamente março de 64, onde você teve o comício da Central do Brasil e depois todas aquelas tensões da Marcha com Deus e posteriormente o levante dos fuzileiros e dos marinheiros, como a gente sabe muito bem, e aí que vem o Cabo Anselmo com todo aquele protagonismo que você sabe como ele foi muito bem usado pela CIA até para provocar a esquerda brasileira. E o decor da história você sabe com o golpe civil-militar e assim sucessivamente. Pois bem, o JK, na senha de ser candidato a presidente, ele vendeu seus próprios aliados. Ele deixou uma aliança segura, PSD-PTB, para apoiar o golpe contra Jango, achando o seguinte,
sem o Jango e sem o Brizola como candidatos a presidente, eu posso ter uma conjuntura tranquila para voltar à presidência em 1965. O que aconteceu? JK perdeu a possibilidade de ser caçado 2 meses depois do golpe civil-militar de 64 com o AI-1 e ainda de quebra tendo que responder de forma humilhante a diversos inquéritos policiais militares, famosos IPMs. Pode acontecer com o Lula a mesma coisa, só que de uma outra vertente. Como, Rômulo? Eu não sei. Olha, o meu ceticismo é maior ainda, é na linha do Joaquim Barbosa e César Maia. Eu tenho dúvida se até o Lula quer, se ele realmente, como o Juscelino você colocou, ele achava que depois eu acho, não sei, vamos ver, talvez, enfim. Não, vamos ver. Olha, eu queria até estar aqui pensando ao vivo, ainda. Eu acho, assim como eu falei, que eu acho algo relevante para a gente ficar olhando essa dinâmica do Haddad, falando, não, de jeito nenhum, quero ficar na coisa federal e tal, né? Ficar parecer alguma coisa melhor no plano federal do que sair candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu acho que interessante o pessoal que está falando, né, o pessoal do próprio cirismo no PDT e tal, o Ciro Gomes deveria pleitear a vice, né, do Lula e tal. Aí você vê aqui, né, um dos links que você me mandou, o paywall do Globo não deixa eu deixar na tela, então eu fiz um print aqui, Lula diz, por esses dias aí, contato no Rio de Janeiro, que jamais vai tratar PDT e Ciro como inimigos. Ex-presidente está no Rio para articular palanques para a candidatura em 2022. Como a tônica oficial é essa da civilização contra a barbárie, frente ampla e tal, bom, eu não sei se estrategicamente seria interessante, mesmo não querendo, né, ficar pendente e pleitear, se o pessoal não podia, se é blefe essa história, né, se de repente não seria interessante ser o Gomes falar, não, vamos conversar, de repente a vista tal, porque eu acho que se isso aí seria um marcador, se de cara já for vetada essa possibilidade de uma composição com o Ciro Gomes como vice, mesmo como apenas uma tática para chamar o blefe, eu acho que fica mais forte a premissa essa premissa de não haver a candidatura até o final. Seria uma chapa que agradaria o Biden. Pois é, mas eu acho assim, que isso, se houver uma rejeição já frontal, desde já, de uma composição nesse sentido, contradizendo essa importância de uma frente ampla da civilização contra a barbárie, eu acho que já é um reforço adicional de que essa candidatura do Lula, o pessoal, mesmo lá de dentro, não crê muito que ela vá até os finalmente do ano que vem, Wendel. Sim, é uma possibilidade, Romulo. E aí, dentro desse processo, fica o seguinte, fica uma equação difícil de resolver. Bolsonaro tendo uma possibilidade concreta com seus 30%, mesmo com a sua rejeição, tudo vai depender do processo do pós-pandemia. Qualquer espirro de 2% de acréscimo na economia, de acréscimo do PIB, pode ser uma sobrevida ao Bolsonaro, e eu não desprezo e não descarto essa possibilidade do Bolsonaro ter um fôlego, uma recuperação. Agora, o desafio é o seguinte, qual vai ser o comportamento? Em primeiro lugar, será que os petistas vão ser refratários a qualquer aliança com outro autor que não seja do PT, se fosse do PSOL, do próprio PDT, ou do PCdoB, ou do PSB? Todo esse processo, Rômulo, engendra uma série de discussões. Porque é o seguinte, você tem um radicalismo de um lado dos lulistas e o radicalismo do outro dos ciromínios. E no meio do processo você tem petistas que querem dialogar e trabalhistas que querem dialogar, mas que são impedidos pelos polos radicais, tanto do PT quanto do PDT com os ciromínios. E aí fica lulomínios de um lado, ciromínios do outro, e aí ficam os petistas e os trabalhistas mesmos impedidos até de, pelo menos, promover um diálogo, pelo menos de um pacto de não agressão. E pelo menos, nesse pacto de não agressão, de um enfrentamento contra o Bolsonaro, e no segundo turno, qualquer chapa que pudesse chegar ao segundo turno, pudesse ter o apoio um do outro. Agora, dentro desse cenário, eu acho muito precoce essa discussão. Está parecendo as eleições de 1959... Até isso eu acho esquisito, a antecipação tão grande dessa discussão. Eu já estou com fadiga antes de começar o calendário, e até isso eu estou achando esquisito. Por que precisa definir tudo isso tão antes? Isso para mim tá esquisito, mas enfim. Não, também tá muito esquisito, e pior ainda, as pessoas dos partidos políticos querem definir o processo sem ter tido pelo menos reuniões de diretório nacional, ou pré-convenção, ou congresso partidário para alinhavar e fechar a questão. Então, quer dizer, ainda as pessoas querem cobrar fidelidade partidária de uma questão que não é fechada e que está aberta à discussão, o que chega a ser um tanto quanto contraditório, né? Aí as pessoas falam, mas a questão da Tabata Amaral, não sei o que, e PPP.
Só que na Tabata Amaral a questão foi fechada em convenção de partido. Esse processo da discussão eleitoral de 2022, estamos ainda em meados de 2021 e ainda não teve nem reunião de diretório nacional, tanto do PT quanto do PDT e de outras forças políticas, e não houve nem congresso partidário, seja de qualquer uma dessas forças, ou uma pré-convenção para alinhavar pelo menos uma diretriz política. E quando não há esse fechamento de questão, o debate prossegue, o debate continua, e ao mesmo tempo é aquele princípio do centralismo democrático, né, Rômulo? Né, que, para quem não sabe, o centralismo democrático é o seguinte: você tem a possibilidade de discutir uma tese, e dentro dessa tese discutida em todas as instâncias partidárias, depois de ser discutido, quando for colocado em votação, aqueles que apoiaram e conseguiram vencer, impõe-se a tese da maioria contra a minoria, fecha a questão e o partido vai seguindo essa tese. Agora, o processo político está muito precipitado para mim. Estamos ainda em meados de 2021, processo político é para meados de 2022, para final de 2022, e aí é aquela pergunta, Ramos, a quem interessa tamanha antecipação do debate? Então, tô aqui quebrando a minha cabeça, Wendel, e especulando ao vivo, inclusive, Ixi! Ih, olha, meu fone aqui acabou, tô sem retorno, peraí, eu preciso ao vivo fazer isso. Alteração, eu tinha falado com o Guido que eu deixei o meu fone de ouvido desde sexta-feira sem carregar, acredito que meu áudio esteja indo. É que eu estou sem retorno, 1 minuto, substituição aqui para... Por isso que a gente tem um backup. Agora deu? Sempre tem que ter um backup, peraí. Entrar, alô. Peraí, paciência, deixa eu ver aqui se a minha saída aqui tá certinho, eu acho que sim. Bom, melhorou. Peço desculpas aí, minha bateria acabou ao vivo aqui do outro fone, eu precisei fazer a substituição. Eu, assim, confesso que eu nunca vi essa antecipação tão grande com relação a isso. Em geral, a gente vê essas mudanças de legenda e articulações no início do ano eleitoral, né? Tem aquela história de até março, não sei o que tal. Depois do carnaval. Por que está antecipado em um ano? Eu não sei, sinceramente. Então, assim, eu estou aqui especulando ao vivo. Será que isso não indica uma tentativa de quem quer que esteja por trás disso, de já amarrar as posições eleitorais e com isso conseguir ter projeções do que cola, o que não cola no público e conseguir tornar cativa a posição antissistêmica para não ter nenhuma surpresa alguém despontar no ano que vem, atraindo essa dinâmica do voto antissistema, e você mal ou bem já amarrando as candidaturas tão antes do sistema partidário e tal, você conseguir já ir testando as dinâmicas político-eleitorais e tal, para poder ajustar isso e produzir um resultado em 2022. O que explicaria, me parece que é inédito, olha que eu acompanho a eleição desde criança, o que explicaria a antecipação em um ano das movimentações, articulações, faixa palanque local, o que está diferente? Me parece que é uma tentativa de ter um controle maior sobre o processo do ano que vem, inclusive à luz dessa história de candidaturas antissistema terem se tornado majoritárias nos processos vizinhos, aí, em quadros semelhantes. E isso, para mim, é mais um indicativo de que a coisa tem conversas de bastidores aí, ajudando a amarrar e de uma forma artificial o processo ano que vem. Para mim, isso é um indicativo. Não sei se é verdade, vou até, de repente, ouvir o retorno de Piero lá que está nos assistindo, ouvir o retorno dele na sexta-feira sobre isso. Para mim, você já... alguma eleição geral desse tipo, Wendel, das que você acompanha dos anos 90 para cá, você viu essa coisa dessa antecipação em um ano? E há alguma explicação? Não, é isso que eu estou estranhando. Aí eu fui pegar todas as experiências históricas. A única eleição que teve a antecipação absurda de um ano foi a eleição de 60, que na verdade a discussão foi em 1959, a ponto de Lacerda se estressar quando o Jânio dizia que quase não queria ser candidato a presidente, que Jânio deu um sumiço, aí depois o Jânio volta, tranquiliza Lacerda dizendo que ele é candidato a presidente da República. Em 1959 teve convenção do PTB para ver quem era a vice. Aí uma disputa interna que quase implode o PTB, a disputa entre João Goulart e Fernando Ferrari. Fernando Ferrari é expulso do PTB e é fundo do MTR e é candidato a vice na chapa do Jânio Quadros. E ainda tem o Milton Campos, né, também de vice. São 2 vices que o Jânio tem, né? E aí dentro desse processo é uma discussão desde 1959, início de 1959, para uma eleição que era somente em 1960.
É o único processo histórico que é parecido. E você sabe o resultado. Mas na Nova República nada é parecido com isso, né? Então coloca aqui uma hipótese de trabalho, acabou de me ocorrer, queria ouvir o Expressional, tem que voltar a isso na sexta-feira, se isso daí não poderia ser a Glória Magadã pegando a temperatura, o pulso do eleitorado para ir ajustando a narrativa, né? Terceira via ou não terceira via, o Bolsonaro ou não Bolsonaro, deixa um replay de 2018, né? O PT, anti-PT e tal, ou não, enfim, uma forma de você já amarrando um ano antes, fazer como se fosse, sabe o que? Aquela Copa da... A Copa das Confederações um ano antes da Copa do Mundo. Como se fosse uma coisa assim, já pegava os negócios e tal, de uma forma de já ter uma prévia. Exatamente. A gente viu, né? O Brasil ganhou a Copa das Confederações e foi fiasco na Copa do Mundo. É a mesma coisa. Pois é, mas acontece que na Copa do Mundo não tinha urnas positivas e operantes, né? Não tinha psyop e tal. Ou não, ou de repente tinha, né? Uma mega psyop, vai saber aí, enfim. Ô Rômulus, ou também aquela coisa, o Ciro quer cooptar, ver aquela votação do voto nem Bolsonaro, nem Lula quer antecipar o processo já em 2021, para depois já estar garantido com 15%, 16%, sabe lá quando, já em dezembro, janeiro, fevereiro de 2022. Aí o Bolsonaro quer antecipar para garantir pelo menos a votação dele e evitar qualquer sobressalto de uma chapa alternativa do campo da direita, inclusive com aquela tentativa de isolamento do próprio Sérgio Moro. Aí você tem o Lula tentando demover internamente quadros do campo da esquerda, né, esvaziando até mesmo a possibilidade do Freixo no Rio de Janeiro, que migrou para o PSB contando com o apoio do Lula. Em São Paulo, o próprio Boulos, né, até por conta da estratégia do PT de sobrevivência, né, e manutenção do sua máquina em São Paulo. E fora isso também a própria cooptação, a tentativa de cooptação do Lula com quadros dentro do PDT para inviabilizar o Ciro. Ou seja, na verdade, todos os políticos da direita e da esquerda estão tentando antecipar 2022 para 2021. Olha só, você fez alusão aí, o próprio Nildo Orix já comentava também, essa notinha plantada foi no Lauro Jardim, no Lauro Jardim tá aqui o print, porque tem aquele paywall chato do Globo, eu fiz o print, aí tá aqui, ó, Lula e a ansiedade de Marcelo Freixo, publicado ontem. Aí diz aqui a plantação, ó, no encontro que teve com a liderança do pessoal fluminense ontem, no Hotel Pestana, em Copacabana, Lula fez o seguinte comentário sobre o apoio do PT a Marcelo Freixo, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. O Freixo está muito ansioso, não tenho nada fechado em termos de apoio ainda. E aí a conclusão da plantação, a frase pode ser lida de duas maneiras, pelo valor de face ou apenas um agrado aos psolistas que viram Freixo anunciar na semana passada sua desfiliação do partido para aderir ao PSB. Ou ainda uma pergunta, a que você atribui essa candidatura do Marcelo Freixo? Você acha que ele nutre a expectativa de realmente ser competitivo no Rio de Janeiro? Se ele não conseguiu ser competitivo até hoje no cenário municipal, que dirá no estadual, o pessoal não tendo penetração no interior do estado, né? Então, é o quê? Eu conversava sobre isso antes de entrar no ar com o Nildo, ele falou, mas ele acha que vai numa onda Lula, ele sendo candidato Lula, aí pode ser, enfim. E o próprio, nessa coisa também, o Nildo comentou isso, de se colocar, assim, como o Haddad como um pós-Lula, um sucessor, então sendo candidato, associando a imagem, mesmo perdendo, tinha uma votação razoável, ser encaminhado por um ministério, dá a crença de que Lula seria candidato, ganharia, etc e tal, poderia governar, etc e tal. Você acha que o Marcelo Freixo nutre a expectativa de ser competitivo, poder efetivamente ganhar o Palácio das Laranjeiras? Meu irmão Rômulo Maia, lembra daquele dia que a gente estava debatendo no Facebook, até mesmo você ficou um pouquinho descrente comigo quando eu falei do mapeamento eleitoral? Lembra daquele dia? Pois bem, a base disso, uma das bases, se você conferir a tese de doutorado, que virou o livro Brizolismo, a Estética da Política, do João Trajano do Centro-Sé da UERJ, ele tem uma parte do livro do anexo que ele trata o mapeamento político eleitoral do PDT nos anos 80 e 90, comparando com os votos da direita. E se você for ver o mapa dos anos 40, 50, 60, é inalterado em comparação a 80 e 90. Qual é a consequência disso dentro do processo, Romos? É que os votos trabalhistas, com a saída do Garotinho do PDT e depois com aquela migração para o PMDB, depois o Garotinho emprestando o apoio ao Cabral e depois se mantendo aquele eleitorado intacto, o que acontece? Aquela parte do eleitorado trabalhista que migrou depois para Garotinho, depois Cabral, Pezão e Eduardo Paes, ficou aquele processo seguinte: o voto da Zona Oeste, da Zona Norte, da Baixada Fluminense e do interior, ela migrou do PDT para outras forças, inclusive
recentemente, por conta do vácuo de lideranças, o bolsonarismo, inclusive, usufruiu desse voto. Agora, por outro lado, o Freixo pega o misto do voto do PT dos anos 80, 90 e com o voto da UDN dos anos 40, 50 e 60. Que qual é o perfil desse voto, Romos? São o voto das áreas nobres do Rio de Janeiro. É a Zona Sul, parte do centro, os iluminados da Grande Tijuca, parte do Grande Meia, parte da ilha e parte isolada de Jacarepaguá. E quando muito a área nobre de Niterói. Pegando isso, Rômulo, é o voto dos 15%. E se aí o Freixo contando com o apoio do Lula e com o apoio do Molon, ele acha que vai passar dos 15 pontos. Não é de engano, porque a soma Lula com Molon e com Freixo é 0 mais 0 mais 0. E você sabe muito bem disso. Porque o PT, o Lula só teve voto no Rio de Janeiro quando ele ou andou com o Brizola, ou teve o apoio do Garotinho, ou depois teve o apoio do Cabral, ou do Crivella, ou do Eduardo Paes. E por isso que o Lula fez essa declaração. É plantação? É plantação. Mas por que essa plantação? Porque o Lula não é bobo de deixar o PSD do Eduardo Paes para se arriscar com o Freixo para ficar 0 mais 0 mais 0. Porque pelo menos com o Eduardo Paes pega o voto da Zona Norte e Zona Oeste. Pois é, e guardando relação com isso, ainda outro link que você tinha me mandado, é o PSB de uma forma mais ampla, partindo do Freixo, que agora vai para essa legenda, mas aqui, ó, conheça as exigências do PSB para apoiar Lula em 2022. Isso, só para completar, posso te interromper um pouquinho? Sim. Para aqueles trabalhistas, os quadros do PDT que estão nos assistindo, ou os ciristas que estão nos assistindo, o meu recado é o seguinte: ao invés de se incomodar com Lula, perturbe os seus dirigentes para começarem a dialogar com o PSD, já que o Lula já está dialogando com o PSD. Esse recado só. Muito bem, mas aqui você... Bom, isso aí também tem aquela questão de negociação, mas colocando aqui que um outro requisito seria o não lançamento de candidatura em São Paulo. Já tem a história do Boulos, mas Márcio França para complementar o rolo aí, Wendel. Não, Márcio França... Aí é aquela postagem que eu te mandei, que o PSB está colocando exigências pesadas ao PT, que não é só Pernambuco. Pois é, essa mesma, está na tela aí para o pessoal ver, da Metrópolis. Exato, é Pernambuco de um lado, Espírito Santo do outro, Rio de Janeiro e São Paulo. Janeiro. Apenas, é relativamente né? fácil. Não, agora eu te pergunto, tu acha que o PT vai ceder aos reclames do PSB em São Paulo? Nem a pau. Imagina, se o PT não cedeu para o PSOL em São Paulo e está querendo destinar para o Boulos o prêmio de consolo para ser candidato a senador ou deputado federal para se conformar como um puxador de legenda para uma hipotética candidatura a prefeito em 2024, imagina para o PSB da vida. Então não tem nem como ter esse processo de negociação PT-PSB nas condições que o PSB quer. Pois é. E aí, você mandou também uma publicação aqui do Tempo, dizendo que alguns integrantes da base do Bolsonaro estariam evitando apoio à reeleição de Bolsonaro e cogitando migrar para o Lula. E aí o Lídia, a hipótese de terceira via é desejada pela maioria deles, mas ao mesmo tempo descartada por vários sob o argumento de que não tem se mostrado factível. Ainda estamos distantes, vamos ver. É real essa dinâmica, Wendel? Eu acredito que isso aqui é a publicação do Nordeste, né? Aí sim já é mais compreensível. Não, mas aí é o recado do baixo clero, Rômulo. É o recado do baixo clero. O baixo clero não quer carregar no ombro as mais de 500 mil mortes e o índice de mais de 15% de desemprego, Rômulo. Eu estou falando no sentido mais pragmático do processo. Esses deputados têm que prestar conta aos seus eleitores nos rincões afastados do país, seja no Nordeste, Centro-Oeste, do próprio Sudeste, aqui na região Sul, subindo a Serra Gaúcha. Vocês acham que os caras vão ter que segurar o ônus de apoiar o governo Bolsonaro com um contingente de desemprego e contingente de mortes que daqui a pouco, se o Bolsonaro continuar com essa política de assassinato deliberado ao povo brasileiro, chegar a 700 mil mortos, 800 mil mortes? Então, é muito claro, dentro da ascensão do Lula, aí é que eu coloco novamente a hipótese, Romulo, que a gente não pode descartar. Pode acontecer do Lula não ser candidato, como pode ser a condição do Lula ser candidato, se eleger, só que dentro de um governo rebaixado. Então é por isso que você pode ver movimentação do PSD, você pode ver movimentação do PL, você pode até mesmo não se estranhar de ter movimentação do próprio Republicanos.
Imagina, por exemplo, um Marcelo Crivella ou o Bispo Marcos Pereira, que é o presidente nacional dos Republicanos, serem os porta-vozes para o Lula. Isso não é possível de acontecer. Aí não adianta os bolsonaristas falarem, olha, mas é o caráter do Bolsonaro, ele é um homem de... Não, o processo objetivo estamos com mais de 15% de desempregados, de 20% a 30% de subempregados e um contingente elevado de mortes que pode chegar ao patamar de 800 mil mortes. E nenhum deputado federal vai ser louco de enfrentar um eleitorado que vai cobrar posições desses deputados. Por que esses deputados continuaram a apoiar o Bolsonaro até a véspera das eleições? Então, eles já estão antecipando, inclusive, a possibilidade de uma potencial migração ao apoio com o Lula, que digo o próprio PSD. Ainda ajudando aqui nas especulações, estava pensando aqui, né, qual seria o interesse de quem controla hoje em dia o processo político no Brasil, com dossiê, etc. e tal, esquentado do judiciário, né, a sinergia juristocracia generais, de uma eventual assunção, volta ao poder do Lula, nesse marco que você falou totalmente rebaixado. A gente conversando com o Nildo, da questão dramática do ponto de vista material do Brasil, termos de troca, né, desemprego, etc. e tal, e esse próprio constrangimento, né, político dessa aliança que impede qualquer ousadia maior do Lula nesse contexto. Então, é um quadro de um governo de crise, né, aprofundamento, inclusive, da crise, nisso eu concordo totalmente com o que o Nildo falava. Sim, qual seria o ganho? Então, em que isso interessaria quem controla o processo político permite isso? Só se fosse para queimar de vez, como eu falava aqui, né? Eu duvido que o Lula quisesse pegar esse rabo de foguete, tendo reabilitado em boa medida a sua imagem com, né, o ocaso do Lava Jato Curitiba nesse momento. Mas vamos supor que ele quisesse tal. Então, isso queimaria, né, faria com que aquilo que o Nildo fala, a esquerda tem que matar o pai, tem que sair e tal, enquanto o Lula, com a densidade eleitoral dele, liderança eleitoral, enquanto ele está ali colocado, impede, né, aquela sombra enorme, impede qualquer coisa floresça embaixo. Então, queimando de vez, você abre uma possibilidade, né, enfim, não sei, é o petismo e tal, que hoje em dia é tão operado para você poder fazer esses cismogêneos, o PT, o anti-PT e tal. De uma certa forma, essa página seria virada se ele entrasse e queimasse. Isso me parece que não seria interessante. Não sei, então assim... Então teríamos um Lula sabe que teríamos? Eu acho que traz uma dose de incerteza, porque hoje é muito controlado do ponto de vista da cismogênese, você queimar de vez, isso acabar com... que eu não sei se interessaria, por isso eu acho que isso contribuiria mais para para um ceticismo com relação, primeiramente, a esse candidato, mas mais do que isso, não havendo esse controle total de ganhar, se eleger, eu acho que... Ou até... Na dinâmica inversa, como está refletido naquele artigo do Nildo Rodrigues, ele fala que os marxistas com ele conversa disseram que nessa avaliação estão convirgem. Eu acho que quem assumir esse rabo de foguete, fazendo o tipo de concessão que foi feita no passado, não tem chance de dar certo. E aí o que acontece? O pessoal falava, olha, então lá em 2014, o Lula não... A Dilma tirando o Lula, a eleição, ela poupou, isso está não sou o que estou falando não, está no artigo do Nildo refletindo a opinião de marxistas lá, dele falando assim, poupou então o Lula desse juízo da história, que aí ele teria pegado ali aquele rabo de foguete, que era menos incandescente do que o atual, em 2014 teria colocado um Levi, teria sido a mesma coisa, e ali o seu capital político já teria sido queimado. Segundo esse pessoal falando. Então, aí não teria chance, e aí esses marxistas dizendo para cá, falam, não, deixa o pessoal, ele vai se queimar, e aí sim poderá florescer a nova esquerda, a nova não sei o que tal, mas não tem como evitar essa pedagogia aí pela dor do pessoal do eleitorado popular. Vou ser franco contigo. A gente está vivendo num processo de crise orgânica sem precedentes. Estou pegando o conceito gramsciano o seguinte: você tem setores das classes dominantes, a própria juristocracia, as forças armadas que dominam o espectro político, mas que nem sempre, nem todas elas conseguem a legitimidade completa da sociedade. Por outro lado, as classes trabalhadoras, elas não conseguem por si só encaminharem o seu projeto à parte. Então elas vão depender das lideranças carismáticas. E convenhamos, a cultura política brasileira, de cunho judaico-cristão, ela é muito messiânica. E ela sempre se baseia na centralidade das grandes lideranças. Com o Lula podendo voltar à presidência, eu estou colocando de clara do sistema, o Romulo. O que é mais cômodo para o sistema? É inviabilizar de vez o Lula e o PT continuar com a sua narrativa mítica para depois voltar ao poder e ter mais 8 anos, 12 anos? Ou você permitir a volta do Lula, mas o Lula tendo 2, 3 anos de governo e você ter uma esquerda inviabilizada durante 20 anos? Aí depende, irmão.
Depende, Romulo. Eu acredito que o governo Lula, se for dessa forma, vai ser um governo Lula manietado, que vai ter que fazer amplas concessões para as Forças Armadas, para a própria juristocracia, e que vai ser um governo que simplesmente vai ser um governo geral limitado e que vai trazer tantas dificuldades para a própria esquerda, que a esquerda, se ela quiser ter uma possibilidade de voltar ao poder, vai ser a possibilidade de voltar a 10, 15, 20 anos. Olha só, mas o PT hoje em dia não é o adversário ideal no segundo turno, sendo a força majoritária à esquerda, essa queima que você coloca aí, meio que tira. Você abre a possibilidade, está certo que tem muito controle e tal, mas você abre a possibilidade para que algo novo surja. E, hoje em dia, né, como é operada essa dinâmica cismogênese, eu acho que ela é interessante e ainda dá mais cauda. É possível que se desgaste, até provável que se desgaste, mas eu acho que o pessoal ainda aposta nisso. Mas eu só vou ler aqui o trecho, como eu mostrei, conforme prometido, eu coloquei na descrição do programa de hoje o link para o artigo do Nildo. Quem quiser ver, vai lá do Expresso.1 e clica nesse hiperlink. E aqui é a passagem que eu fazia referência, ó. Aspas para o Nildo Orix. Há muito escuto de amigos marxistas que não há outro caminho. O povo terá que experimentar Lula novamente para adquirir consciência de suas reais limitações, pois Dilma o livrou de um juízo histórico definitivo, caso ele fosse, como de fato pretendia, sucedê-la ainda no segundo mandato, que, como sabemos, foi concluído na destituição. E aí conclui o Nildo. Eu entendo o argumento, mas sempre recordo que a crise atual criou um novo ambiente, em que a repetição da fórmula Lula não possui aderência. Antes que solução, a candidatura Lula será o caminho de aprofundamento da crise social, econômica e política e, no limite, permitirá mais força ao avanço da direita. Alguém pode supor que seria, com seriedade, que Lula e sua frente amplíssima apresentam uma solução para a crise terminal da República Burguesa apodrecida em seus fundamentos? Pois é, então, nesse ponto eu concordo. Eu acho que até se fosse dado ao Lula escolher isso, eu não sei, eu estaria cético com relação à vontade dele de passar por esse papel, porque eu acho que é muito fácil para alguém raposa velha como ele, que entende, que passou pelo governo, conversa com pessoas aí, né, figurões da economia e tal, de achar que pode entrar e fazer milagre ali. Eu tenho dúvidas. Eu tenho meu ceticismo. E esse texto pode substituir Lula por Ciro, que também cai bem dentro dessa mesma conjuntura, que se o Lula foi eleito, o Ciro foi eleito, eu estou colocando a hipótese, tá? No sentido hipotético, não vai ser mais que um governo social-liberal, né? E nenhum dos dois governos vão fazer referendo do sentido revogatório, do âmbito de, pelo fim da emenda constitucional do teto, ou pela revogação da reforma trabalhista, pela revogação da reforma da Previdência, das terceirizações. Nenhum dos dois governos vão fazer isso, seja do Lula ou seja na hipótese do Ciro ganhar. Quando muito, eles vão manter todos os contratos, todos os acordos do governo Temer e Bolsonaro, e ao mesmo tempo, Romulo, vai ser um governos sociais liberais pontuais, mas manietados, ou seja pelas Forças Armadas, seja pela sua juristocracia, ou seja pelas amplas forças políticas do centro e até da própria direita. Então é esse o cenário que se desenha. Agora, a pergunta vai ser a primeira parte do segundo governo Vargas, que seria um governo mais conservador? Será que o segundo governo Lula ou o governo Ciro vai ser um governo Perón que volta pelo braço do povo, mas vai silenciar os setores mais à esquerda? Aí é o campo das hipóteses, né? É o campo da visão da história contrafactual, da história virtual. Exatamente. Bom, o tempo revelará a verdade. Wendel, olha só, para a gente concluir a conversa por hoje, você mandou aqui um link que talvez indique se o Ciro Gomes está aberto ou não a testar o quão sincero é o PT nessa história de frente ampla, civilização contra a barbárie. Sim. Porque o Camilo Santana, que é um quadro do PT, mas totalmente identificado com o cirismo, foi o candidato Ciro Gomes ao governo do Estado em mais de uma ocasião, ele falou o seguinte, tá aqui no UOL, o link que você mandou, o governador do Ceará, o Camilo Santana, defende união de Lula e Ciro para salvar o Brasil. A prova dos 9. Para o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, uma aliança entre o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes nas eleições presidenciais de 2022 é necessária para tirar o Brasil de um caminho obscuro. Wendel, você acha que o Camilo Santana teria feito essa declaração sem estar combinado, sem ter consultado antes o próprio Ciro Gomes? Com certeza foi balão de ensaio do Ciro Gomes. Com certeza. E lembra que você sempre fala, olha, os militares têm as suas pinças, tem a ação de pinça.
o próprio PT tem a situação com a sua pincinha. E agora até o PDT tem a sua pincinha colocando com o Camilo Santana. Não é, Romulo? É isso aí. Pois é. E o efeito dessa pinça a gente está passando internamente no PDT. Interessante. Não, isso aqui, como você falou, um balão de ensaio, certamente a pessoa vai conseguir medir a temperatura, até vamos ver os ciristas mais alvoroçados, como eles reagirão a isso na rede, né? Isso é uma forma de medir. Em alguma medida, muitos foram hostis ao Gabriel Cassiano quando ele falou algo semelhante aí na Folha de São Paulo. Mas a gente vai ter uma temperatura. O que o Gabriel Cassiano colocou é mais ou menos uma posição de setores do partido, que é o que eu abraço. Qual é a posição? Que é, se não houver uma aliança, pelo menos um pacto de não agressão. Certo. Bom, vamos ver aí, como eu falei, eu acho que em alguma medida a gente pode ver a expectativa do PT com relação à cabeça de chapa, até vendo se isso aí prospera ou não, essa plantação, esse balão de ensaio, que eu acho que certamente você concorda, né, Wender, que o Camilo Santana não teria feito isso sem... Bom, não estamos dizendo que o cara pediu, mas pelo menos que tem consultor, falou, não, pode falar, não acho ruim, ou fez um silêncio, né, quem cala consente, enfim. Eu acho que pela convergência ali, eu não teria feito isso sem consultar antes. Vamos ver, aí o futuro vai revelar. Wendel, eu peço que você, aí que é o comentarista com quem a gente conclui a nossa transmissão, faça a sua aposta do dia. Quem que você acha que é a cachorra, a chihuahua? Eu peço também que você que está nos assistindo, faça a sua aposta para ver Quais se você são as opções? Com indicativo. A opção é a Nina, que é a chefe, pela hierarquia, que a gente tem hierarquia e disciplina. Ele é Forças Armadas, mais ou menos, mas olha só. Começando com a Nina, que é a chefe da matilha, a sua vice, que é a sua irmã, Luna, a terceira, que é a Blanquinha, a terceira irmã, e a párea da sociedade, a Tina, a chihuahua negra da família. Eu vou na Tina. Você aposta na Tina? Muito bem. Vou apostar na Tina. É a última oportunidade para você que nos assiste, primeiramente, apostar para ver se você está com um indicativo de sorte e também dizer que você existe, porque afinal, nessa aposta eu acertei. Do início ao fim do programa, estamos aí com nos aproximamos de 3 horas de transmissão, o Google diz que ninguém assistiu, então eu peço que você nos ajude a dizer que isso é mentira. Está aí na tela, você vendo a mensagem, aspas, do Google YouTube. Este vídeo não tem nenhuma visualização desde a publicação. Você concorda com isso ou você existe? Agora sem contagem regressiva, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Será que o Wendel acertou? Cara, o Wendel acertou. É a Tina mesmo, ela que está aqui comigo. É a senhora. É a Tina que está comigo na transmissão de hoje. Eu desejo a você, expressionauta, uma boa resto de terça-feira. A gente se encontra na próxima sexta-feira, onde certamente seguiremos nessa discussão. Quero muito ouvir o que o Piero Leiner acha disso. E, lembrando, por favor, ajuda a gente a contrabalancear a sabotagem algorítmica e a Big Tech. Primeiramente, vá lá para o nosso canal no Telegram, assine nossa lista de e-mails, são as duas instâncias que a gente está barrado desse tipo de sabotagem, mas enquanto a gente é tolerado, a gente pode atingir a escala, ajuda a gente compartilhando no seu Facebook, no Twitter e também no WhatsApp. Tudo isso é facilitado lá no nosso Telegram. Um bom resto de tarde para você e até a nossa próxima transmissão.